Então, o livro Gestão da Aprendizagem, ele realmente nasce quando eu volto para Quirinópolis. Eu morei uma época no Rio, em São Paulo, e aí eu volto para minha cidade natal em 2006. E em 2008 eu começo a trabalhar na UEG como professor contratado, né? E eu começo a perceber duas realidades que para mim foram decisivas para eu conseguir começar a pensar esse tema, né? Esse livro saiu ano passado, mas vocês veem, de 2006 para cá tem um queijo e uma rapadura, né? A primeira questão eu, eu percebia na universidade, na faculdade, tanto na UEG quanto na instituição privada na qual eu trabalho, que era a questão da indisciplina, né? E não adianta você querer pensar em disciplina como algo que seja simplesmente contrário à disciplina. Explico, né? Disciplina é um termo que ganha força no Brasil durante o regime militar, e eu vejo como uma das principais causas de muitos pais colocarem os filhos em escolas militares, ou seja, a frase é sempre essa: na escola militar tem mais disciplina, né? Então não é dessa indisciplina que eu estou falando nesse capítulo 1 do livro, né? Não é a disciplina enquanto a indisciplina enquanto algo contrário à disciplina, mas é a indisciplina enquanto desinteresse, enquanto falta de motivação, enquanto descompromisso. Vou pegar um gancho do seminário que a gente participou agora há pouco. Enquanto não pertencimento ao curso, à sala de aula, aos componentes curriculares. Então, a gente está pensando em disciplina nesse aspecto. Embora, vocês vão ler o texto, né, para a semana que vem, embora a, no texto eu, inclusive, conceitue indisciplina dentro desses ditames da, da bagunça, do desrespeito e de outros aspectos ligados a essa indisciplina enquanto um modelo rígido de gestão de sala de aula, né? Muitas vezes eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido também, e muitos pais falam: tal professora não tem controle da sala de aula. Tal professor, a aula dele é uma bagunça, os alunos falam todos ao mesmo tempo. E aí, há uns anos atrás, eu trabalhei um artigo sobre arquitetura da escola. Eu nem lembro se eu cito esse artigo aqui ou não. Esse texto eu escrevi faz bastante tempo, né? Esse primeiro capítulo desse livro. Escrevi ele lá nos idos de 2010, mais ou menos, né? E aí esse artigo, ele vai dizer do porquê das escolas terem corredores, né? Por que as escolas, as mais tradicionais, têm corredores que dão para as salas de aula? Não é só uma questão arquitetônica, né? É muito mais uma questão de controle da disciplina. Por quê? Porque nos anos anteriores e durante o regime militar, existia a figura de
de um personagem dentro do contexto da gestão escolar que se chamava mestre de disciplina, né? Quem era o mestre de disciplina? Era alguém que tinha a função de ser o chato da escola, de ser aquele que ia passar na porta da sua sala, se você fosse professor, professora, para ver se os alunos estavam sentados, calados, enfileirados, escutando, e você não estava sentado, porque o professor não podia dar aula sentado, e falando ou escrevendo no quadro para que os alunos escrevessem. Então, a perspectiva da escola era manter os alunos calados, sentados, enfileirados, copiando, produzindo, como se fosse uma linha de produção mesmo, né? Vocês vão estudar um pouquinho disso, não sei nem, eu acho que em História da Educação você estuda um pouco dessa questão, né? Pois bem. E aí, pessoal, a Michelle, no seminário dela, ela comenta uma questão que é importante, que é a questão do retorno das aulas presenciais quando do fim não definitivo, que não vai ser definitivo, mas quando finalmente as aulas presenciais voltarem, né? Que não vai dar para ser como era antes, mas assim, quem dava aulas extremamente tradicionais, e aí vocês que estudaram no ensino público, assim como eu, até o final do ensino médio eu estudei em ensino público, sempre tem aquele professor que vai encher o quadro para você copiar e depois ele vai encher o quadro de novo para você copiar de novo, né? E aí o questionamento que eu faço para vocês em relação a isso é justamente esse, né? Poxa, mas se hoje a gente tem material da internet, tem material gratuito, né? Enfim, existe ainda a figura desse professor e existe ainda essa necessidade do professor encher o quadro e depois encher o quadro de novo? Posso apagar aqui, posso apagar no meio, posso apagar o fim, né? Que era as frases que a gente ouvia em sala de aula, enfim. Então, olhando para todas essas situações, olhando para os alunos do ensino universitário, olhando para os alunos do ensino médio, em 2008 eu começo a dar aula no ensino médio, né? Eu dei aula na rede particular nas 3 escolas de Quirinópolis entre 2010 e 2015. A gente começa a perceber que existe uma indisciplina no ensino médio, principalmente, que é muito mais ligada a essa questão do não silêncio, do desrespeito, do achar que eu mando na escola, principalmente escola privada tem isso, né? Do que no caso da faculdade, porque no caso da faculdade, a indisciplina ela vem naquela forma que eu disse para vocês, de não compromisso, de não comprometimento, de não pertencimento, de não atenção, de não ler os textos antes das aulas, né? E, e tudo isso me leva a pensar, dentro do contexto do artigo que eu escrevo justamente na busca de respostas para esse problema da indisciplina, que o espaço da sala de aula, ele necessariamente precisaria mudar. Que a postura do professor necessariamente precisaria mudar. Aí, eu não estou com o DVD aqui para mostrar e eu nem tenho ele no computador. Eu vou ter que ripar esse DVD para poder disponibilizar para vocês depois. Mais ou menos em 2008, saiu um DVD chamado Dê Seu Show, Professor. Não sei se alguém chegou a ver esse DVD na vida aí, né? Mas não tem no YouTube, eu já olhei e tal. E o DVD, ele vai mostrar justamente algumas técnicas de como promover
a gestão da aprendizagem em sala de aula, ou a gestão da sala de aula, né? Inclusive tem um outro DVD que se chama assim, né? Gestão da sala de aula. E aí esses DVDs, eles mexeram muito comigo, porque eu comecei a perceber que a sala de aula, ela é um grande caixote. Como assim? Ela não tem imagem, ela não tem movimento, ela não tem som, cor, criatividade, figurino, personagem, roteiro. Não acontece nada de novo, não tem liberdade, não tem interação, não tem flexibilidade e muito menos humor. A sala de aula é tão somente um espaço no qual o aluno tem que chegar, sentar, ficar calado e pronto. Somente isso. Que é aquilo que a gente já mencionou outras vezes, o que o Paulo Freire chama de uma educação bancária e não uma educação libertadora. A educação libertadora é aquela na qual, além de ter liberdade para falar, você tem liberdade para pensar, você tem liberdade para pensar diferente do professor, você tem liberdade para buscar mais informações e você tem a grande chance de deixar de pensar como todo mundo pensa e passar a pensar da maneira como você quer pensar. Porque aí não vai ser mais um achismo, vai ser uma experiência de construção de saberes a partir de referências realmente válidas. Alguns de vocês já devem ter entendido que na faculdade você não fala a partir simplesmente do que você acha que as coisas são. Você tem sempre que se reportar a um autor. Então, segundo fulano, segundo ciclano, né? E eu concordo com ele, ou então eu discordo com ele, por isso, por isso, por isso, por isso, e assim por diante. Como é que Paulo Freire chama isso? Paulo Freire chama isso de autonomia. Autonomia é o quê? É quando você não precisa de outra pessoa para você saber que está na hora de ir para a aula, está na hora de acessar o link da aula, no caso do ensino remoto, né? Para você saber que não precisa do professor para você ler o seu conteúdo, para você desenvolver questões e anotações sobre esse conteúdo, para você buscar outras fontes sobre esse conteúdo, para você poder falar. Tem professor que a gente não pode falar na aula deles. Até hoje existe isso. E você não pode fazer perguntas. Quando eu faço aquela experiência que a gente já fez muitas vezes, né? De vocês lerem um texto, vocês prepararem questões sobre o texto, tem e eu aplico, né, em algumas salas, alguns alunos falam, olha, tem professor que não deixa a gente fazer pergunta, professor. Fala, cada um tem uma metodologia, né, enfim. Mas a grande questão é que ao perceber isso, ao perceber que a sala de aula não tinha nem som, nem movimento, nem ação, nem cenário, nem enredo, nem personagens, nem figurino,
Ao perceber que a sala de aula não tinha nada, que a sala de aula era tão somente um caixote quadrado, e por isso que eu uso essa imagem, né? Uma imagem até arcaica de uma sala de aula. Quando eu uso essa imagem para pensar essa sala de aula sem sabor, sem textura, sem possibilidade de experiências novas, isso passa a me incomodar muito, mas a me incomodar muito mesmo. E é quando eu começo a pensar novas formas de aprender. É tão interessante que até o final da década passada, quando se falava em sala de aula, se pensava o processo de ensino e aprendizagem. Então, eles estavam não só vinculados, mas a palavra vinha ligada por hífen, ensino, hífen, aprendizagem. Né? E com o advento da educação 4.0, que é o ensino híbrido, começa-se a falar hoje, então, começa-se a falar nessa década que se encerrou, que é o século, a década de 2020, né? Em um processo que é de aprendizagem. Ele não é mais um processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo de aprendizagem. Existe uma inovação nisso, que é o quê? Que é o fato de que se busca mais dar, de fato, autonomia para o acadêmico, para o estudante, para o aluno, mas existe também uma armadilha nisso, que é o quê? Treinar os alunos, os estudantes do Brasil, as famílias, para uma transição quase que efetivamente 100% para um modelo de ensino que é o modelo de ensino EAD. A quem interessa o ensino EAD no Brasil? Aos donos das grandes marcas de ensino EAD, obviamente. Então, quanto mais alunos no sistema EAD eu tiver, menos professores eu vou ter que pagar. Então, existe uma armadilha nisso. Mas o nosso objetivo aqui não é pensar a armadilha. O nosso objetivo aqui é pensar o fato de que na gestão da aprendizagem, né, o professor, ele precisa saber propor metodologias que façam com que ele saia de cena e o aluno entre em cena. E aí vocês podem dizer o seguinte, olha, professor, mas a gente não aprenderia mais se o professor simplesmente explicasse o conteúdo? E aí eu diria para vocês assim, bom, o professor, ele tem algumas experiências ou a mais, ou diferentes das experiências que vocês têm, e que, uma vez compartilhadas, podem agregar formação e informação para o seu processo de aprendizagem, sem dúvida. Então, quando nos capítulos seguintes desse livro, capítulo 2 e 3, eu penso essa questão de quais são essas metodologias e nós vamos trabalhá-las, tá? É importante dizer isso. Quando eu penso essas metodologias, eu estou pensando justamente em um professor que oportuniza formas variadas de aprendizagem. E aí a Michele, quando ela apresenta a fala dela, ela coloca que
que o professor precisa inovar, que o professor precisa inovar. E eu me preocupava muito sobre isso, né? Porque eu falava assim, olha, todo mundo fala que a gente precisa mudar, mas ninguém dá nenhum caminho para a gente, ninguém dá uma trilha, ninguém dá um norte para a gente, né? Então eu sempre fui muito preocupado com isso. Vou só citar um exemplo, né? Os professores, no final do curso, ou quando vocês já estão tendo aula de metodologia da pesquisa ou não? Não, professor. Vai ser semestre que vem, né? Quando os professores dão aula de metodologia, eles falam para a gente assim, olha, vocês precisam aprender metodologia, vocês precisam aprender, mas eles não dão nenhum caminho para a gente. Quando vai fazer TCC é do mesmo jeito, né? Ou tem que seguir as regras da BNT e tal, não sei o que tem, mas eles não dão nenhum caminho para a gente, né? Então, logo que eu comecei a trabalhar no curso de pedagogia, que a gente criou o site do curso, eu me preocupei em preparar modelos, templates em Word, justamente para que o aluno pudesse utilizar esses modelos de trabalhos acadêmicos. Eu não sei quantos de vocês que já acessaram essa página dentro do nosso portal, do site do curso de pedagogia, mas lá vocês têm, então, uma parte que se chama metodologia, que tem todos os modelos de trabalhos científicos, né? E com relação à sala de aula, a minha preocupação era essa também, porque era muito exigido que os professores dessem aulas diferentes. Mas ninguém sabia. Os próprios coordenadores nas semanas pedagógicas que falavam assim, olha, vocês precisam dar aulas diferentes, eles mesmos não sabiam quais eram essas aulas diferentes, quais eram essas metodologias diferentes. Então eu comecei a montar cursos sobre essas aulas diferentes para eu poder estruturar o pensamento e a partir daí pensar então o livro no sentido de promover então essas metodologias diferentes de aprendizagem, né? E é tão interessante que o livro que vocês apresentaram no seminário, que é o educação.com, ele é um livro que nasceu, eu não vou dizer por um acaso, mas que ele nasce durante o processo de gestação do livro Gestão de Aprendizagem, né? Porque no meio da escrita desse livro, eu comecei a pensar que existiam tipos de educação diferentes. E aí, ao pensar os tipos de educação diferentes, eu senti a necessidade de escrever primeiro sobre esses tipos, para que eu até pudesse entender melhor essa estruturação, né, dos modelos. E a partir daí começar a pensar a, a questão do ensino com práticas cotidianas, que é o que a gente vai trabalhar na semana que vem, né? Depois, pensar o ensino por meio dos gêneros textuais, que veio mais para o fim da construção do livro, foi o último capítulo do livro que eu escrevi, embora ele apareça no meio, né? E também pensar a questão do ensino híbrido no aspecto das metodologias inovadoras, né? Quem já olhou o livro vai ver que lá no último capítulo fala de uma tal de taxonomia de Bloom. Olha que interessante. Mais ou menos no meio do ano passado, me chamaram, né? Chamaram a minha professora Joana para dar um curso numa semana, num dia coletivo, num colégio aqui de Quirinópolis, sobre essa questão de taxonomia de Bloom. Eu acho que é mais difícil falar taxonomia de Bloom do que falar pindamonhangaba, né? Porque eu demorei muitos dias para conseguir falar essa palavra, né? Taxonomia de Bloom. E aí, quando eu preparei o seminário, né, é tão interessante porque quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Então, quando eu preparei
Me dá só um minutinho que eu já retorno. Só um minutinho. Ok, pessoal. Então, quando eu fui preparar, né, essa, esse material sobre essa taxonomia de Bloom, eu falei assim, pronto, descobri a América, né? Porque é muito interessante e ele escreve isso, ele desenvolve essa metodologia de aprendizagem lá nos anos 60, né? Ou seja, aparentemente não tem nada de inovador vindo daquela época, mas o método dele é inovador, como vocês vão poder aprender e perceber também, né? Então, me parece que a exposição é essa, né? A ideia hoje era falar um pouco mais sobre essa questão da indisciplina, como primeiro capítulo, e, e a gente poder pensar, então, não mais em disciplina como algo contrário à disciplina, mas contrário ao querer aprender, ou na direção do não querer aprender, do não querer se comprometer, do não querer fazer e do não querer saber também, que é o que a gente chama de ignorância, ou seja, um ranço ao conhecimento, né? Ignorância seria isso.